gente, chegou aquela hora de se manter muito bem informado, mas de um jeito muito rápido e dinâmico. É o hashtag BandRio, nosso jornal exclusivo aqui para o YouTube. Então vamos girar a nossa reportagem. A Band teve acesso ao relatório final da investigação envolvendo o caso do pastor Anderson do Carmo. Júlia Calembá traz os detalhes. Natasha, no documento mostra que houve um engano na análise de quebra de sigilo telefônico do pastor quando mostrou que o celular da vítima esteve em Brasília, na posse de Ivelise de Oliveira, que é a esposa do senador Harold de Oliveira. Os agentes, na época, seguiam uma linha de investigação de que o chip do telefone de Ivelise teria sido implantado no aparelho do pastor e conectado à rede Wi-Fi da casa da esposa do senador na Barra da Tijuca e logo depois em Brasília. No entanto, após uma análise completa desse relatório, foi comprovado que não havia tempo hábil para o celular ter sido ligado na Barra da Tijuca às 10 horas da manhã e depois em Brasília por volta de meio-dia. Os investigadores afirmam que o celular sempre esteve com a família da Flor de Lis e que 10 dias depois do crime, a deputada mandou destruir o aparelho. Esse relatório mostra ainda que a Flor de Lis manipulava seus filhos para que eles ajudassem nos planos de matar o marido. De acordo com as investigações, a parlamentar pediu à filha Marzi Teixeira da Silva que contratasse alguém para assassinar o pastor. O relatório mostra que Marzi teria pesquisado no Google alguém para realizar o serviço, usando termos como assassino onde achar, alguém da Barra Pesada e Barra Pesada Online. E ela ainda buscava formas de envenenar Anderson do Carmo, procurando por veneno para matar pessoa que seja letal e fácil de comprar e cianeto de cobre. A Polícia Militar vem usando drones para monitorar a movimentação em favelas aqui do Rio. Marcos Sadoc traz os detalhes. Natasha, a grande operação da Polícia Militar hoje é para encontrar barricadas e também produtos roubados que estão circulando aqui na zona oeste do Rio de Janeiro. Cidade de Deus com muita movimentação e claro que durante a pandemia o número de cargas roubadas e também das barricadas aumentou por aqui, Natasha, já que a Polícia Militar tem uma decisão do STF que restringe as operações. Então, diante da inteligência, conseguindo encontrar esse aumento, movimentação enorme de barricadas por aqui, a ação de hoje chegou. Foram 4 presos no início da manhã, muita droga apreendida e 30 toneladas de barricadas retiradas até o momento, Natasha. A Polícia Civil conseguiu prender criminosos envolvidos em um roubo a um ônibus que terminou com a morte de uma passageira. Amanda Martins. A Patrícia da Silva era deficiente auditiva. Demorou a entender, Natasha, que se tratava de um assalto. Como ela demorou a entregar os pertences, um desses criminosos acabou atirando. Ela ficou internada em um hospital da Zona Oeste do Rio de Janeiro, mas não resistiu e teve a morte cerebral confirmada ontem. A Polícia Civil prendeu 2 desses criminosos acusados por esse crime, por esse assalto, e apreendeu um menor. Os 3 foram reconhecidos, inclusive, na delegacia de Madureira por outras vítimas de outros assaltos a coletivos que informaram que eles agiam sempre da mesma forma. Os 3 foram encontrados no âmbito da Operação Espoliador 3, essa que é considerada já a maior ação da Polícia Civil em todo o estado do Rio de Janeiro, que prendeu mais de 400 pessoas ontem. A repórter Daniela Dias, da rádio Band News FM, teve acesso a dados sobre os gastos de deputados estaduais da Assembleia Legislativa durante a pandemia. Se debruçando sobre essas informações através do portal da Transparência, ela verificou que 50% mais ou menos dos deputados vem gastando mais com o aluguel de carros, por exemplo, durante a pandemia, quando só existiam sessões virtuais. Conta aí, Dani. E desses 45 deputados, 8 gastaram mais em abril do que em fevereiro, quando ainda precisavam usar os carros para comparecer ao plenário da Alerj. Entre eles estava então o deputado Bagueira, do Solidariedade. Ele que era segundo suplente de Marcos Vinícius Nescau, do PTB, que à época foi preso na Operação Furna da Onça. Bagueira, no tempo em que esteve na Alerj, gastou R$3 mil a mais com aluguel de veículos em abril do que em fevereiro. O campeão aí de gastos com aluguel de carros desde o ano passado é Rodrigo Amorim, do PSL. Todo mês ele gasta R$15 mil no aluguel de 2 carros blindados e 1 não blindado. Essa verba aí faz parte da verba de gabinete no valor de R$26.800 que cada um dos 70 parlamentares da Alerj
tem direito a usar para gastos relacionados ao gabinete. A gente procurou a assessoria do deputado Rodrigo Amorim, que disse que o deputado precisa dos carros porque já recebeu ameaças de morte. Já a assessoria de Bagueira se limitou a dizer que ele devolveu os veículos assim que deixou a Alerj. Bom, a lista desses 45 deputados que usaram aí de forma exagerada o dinheiro de verba de gabinete durante um período de pandemia você encontra no nosso site, colocando o celular aqui nesse QR Code. E uma pesquisa feita entre a Conlurb e o INCA identificou como anda o consumo de cigarros falsificados aqui no Rio de Janeiro e os riscos que eles trazem à saúde. Alexandre Tortoriello. A pesquisa foi feita por uma equipe aqui do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, em parceria com a Conlurb. Você já deve ter visto camelô vendendo cigarro aqui na cidade, né? E aí eles literalmente reviraram o lixo do carioca para tentar descobrir o tamanho desse mercado. Chegaram à conclusão de que a cada 4 maços vendidos aqui na cidade, um tem origem legal, a maioria contrabandeada do Paraguai, e que a concentração varia de acordo com o poder aquisitivo das regiões da cidade. Na Zona Sul, por exemplo, não chega a 10%. Já em alguns bairros da Zona Norte, quase metade dos cigarros tem origem ilegal. Quem anda ali perto da Praça da Cruz Vermelha, no centro do Rio, caminha com medo. É por conta do risco do desabamento de um casarão histórico que fica por ali. Andresa Buzani. A deterioração de parte desse prédio preocupa quem passa aqui pela Avenida Mendes Sá, no centro do Rio. O casarão histórico fica na altura do número 236, próximo à Praça da Cruz Vermelha. Ele segue interditado pela Defesa Civil, mas o local ainda precisa de reparos. A calçada é muito usada por pedestres, porque a poucos metros tem um ponto de ônibus. Mas no local onde o edifício está danificado, não há nenhuma interdição. A fachada do prédio já perdeu pedaços da janela e não tem grande parte do revestimento. Engenheiros também alertam sobre o risco das infiltrações comprometerem também a sustentação das varandas de ferro. Em 2019, cerca de 20 famílias ocupavam o prédio. Na época, a Defesa Civil interditou o local e órgãos municipais foram acionados para dar assistência às famílias e avaliar as condições das estruturas. E olha só que notícia boa! Dados voltados para a geração de emprego no sul fluminense mostram que pelo 2º mês consecutivo teve aumento nas ofertas de vagas. Juliana Neves. Natasha, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, no mês de julho, apontou que 3 cidades do sul do estado tiveram um saldo positivo na geração de empregos nesse levantamento. Barra do Piraí, Três Rios e Volta Redonda geraram juntas mais de 230 vagas de emprego. Ainda um número pequeno, mas para Três Rios e Barra do Piraí, por exemplo, é o primeiro resultado positivo desde o início da pandemia. Volta Redonda foi o 2º mês consecutivo de resultado positivo. A cidade teve 1.228 admissões, gerou 32 vagas de emprego. Como eu disse, um número ainda pequeno, mas que já representa um início de retomada da economia nessa região, Natasha. E assim a gente encerra o #BandRio, nosso jornal exclusivo aqui para o YouTube, para você se manter sempre muito bem informado sobre o estado do Rio de Janeiro, mas sem perder tempo. E se você quiser uma análise completa dessas notícias, assiste o Jornal do Rio, 10 para as 7 da noite, na tela da Band e, claro, com transmissão ao vivo também aqui no YouTube. Tchau, gente!